Paulo, o Apóstolo, a mais nova série da Record sobre o famoso Apóstolo de Cristo é boa. Se você quer descobrir isso tudo, eu vou contar para você logo após a vinheta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review, o canal que é comics que a gente fala sobre quadrinhos, mas que é review que a gente fala sobre cultura pop. E inclusive que a gente indica para você excelentes produções cristãs aqui neste meio. Você acha que não tem séries, não tem filmes, não tem histórias em quadrinhos cristãos? O canal da indicação é justamente aqui. Não só da indicação, da resenha, na qual eu vou conversar com você também se a produção é boa ou se é ruim. Meu nome é Rafael Louros, eu trabalho com histórias em quadrinhos. Essas daqui são histórias em quadrinhos publicadas por mim, eu já participei de outras também, e hoje a gente vai bater um papo sobre essa série maravilhosa que é Paulo Apóstolo. O que você tem achado da série? Já deixa comentado aqui embaixo. E a primeira coisa que eu quero comentar aqui é que a Record, ela está de parabéns. Para mim, de todas as produções que eu estava vendo até agora, depois ali dos 10 Mandamentos, tem sido a melhor produção da Record até hoje. Mesmo melhor que Gênesis e melhor que a novela Reis, né? Gênesis ali foi um pouco legal, tudo mais, mas teve algumas fases meio atrapalhadas pela pandemia, ao mesmo tempo o encerramento ali não foi tão bacana. Reis, embora fosse bom, teve algumas coisas meio esquisitas, mesmo os atores interpretando vários personagens diferentes, as roupas e os cenários também te tirando toda hora ali da época. Em Paulo é completamente diferente, você tem o cenário, você tem a roupa, e não só isso, você tem uma história muito bem contada e de forma bem direta, sem contar, né, a referência que eu acho que tem sido aí a novela de Paulo, a série de Paulo, que é The Chosen em caso de Davi, e Reis, querendo ou não, é a Game of Thrones. Eu acho que agora eles têm uma boa referência ali para se colocar. É uma série que tem mostrado aí sendo muito bem gravada, muito bem feita. O aspecto técnico assim, de gravação, de câmera, de ali, cenários, as roupas e tudo mais tem sido muito bem feito. A única ressalva que eu tenho é o CGI, que às vezes não tá muito bonito ali, tá meio bonecão de CGI, meio 3D, né, ali, principalmente o do boi na hora que acaba acontecendo. E não só isso, né, em alguns momentos tem a edição ali um pouco meio brusca, igual por exemplo teve uma cena que o Paulo estava no Sinédrio, cortou de uma vez, ele já estava ali conversando com a Gabriela na casa ali da Gabriela, pelo que me parece, mas o corte foi tão brusco que não deu a entender que o Paulo ele tinha mudado de lugar. Mas algumas coisas ali a gente entende que a produção ela é grande, então talvez vai ter ali alguns erros mesmo. E aí, né, entrando aí na questão de roteiro, de história, de atuação, a primeira coisa que eu tenho gostado muito é a questão de fidelidade bíblica. É uma coisa que a gente preza muito aqui no canal. Para quem acompanha aqui no canal, a gente comentou sobre o caso de Davi, a gente comentou sobre The Chosen, e até agora Paulo tem mostrado ali uma fidelidade muito grande com a questão bíblica. Em muitos capítulos você vê os textos sendo colocados ali de fato e pegando a maior parte do capítulo, a ponto da própria licença poética ou da costura de roteiro, que a gente já explicou aqui no canal em um vídeo, você pode acompanhar, não atrapalhar aquilo ou não ser maior que aquilo. A gente ainda vai falar um pouco sobre a licença poética, mas até então o tempo ali do próprio texto, né, do bíblico e da história bíblica, ela tá bem grande, bem fidedigna. Os textos estão muito parecidos com a Bíblia. Então, por exemplo, a gente que lê, a gente que sabe, a gente que acaba vendo, a gente vê que de fato tá muito fidedigno, tá muito igual ali com as Sagradas Escrituras. Isso é um ponto muito positivo. É óbvio que tem licença poética. A própria licença poética da produção, ela acaba servindo a trama. Eu fiquei um pouco com medo ali da questão ali da própria Gabriela como interesse romântico, interesse amoroso ali de Paulo. Mas querendo ou não, ela está acabando servindo a trama. Primeiro ela está servindo a trama em debater com Paulo, né? Debater ali com o apóstolo Paulo a questão do evangelho, ela sendo cristã e ele achando que é seita, e essa dualidade ela tá servindo a trama, e eu tô achando isso muito sensacional,
né? Ou seja, ela confronta o Paulo, mas ao mesmo tempo eles estão em dois lados diferentes, que é aquilo meio que atormenta o Paulo o tempo todo. E a segunda questão que ela está servindo é para mostrar o sacrifício de Paulo, né? Porque Paulo decidiu se celibatar, ele decidiu sacrificar muita coisa por amor a Jesus, dentre a questão dele amorosa. Então nada melhor do que colocar isso como uma pessoa ali que gostaria dele, ele gostava e tudo mais. Existem duas posições sobre Paulo. Uma é a mais tradicional, que ele não casou, e a segunda é que ele se tornou viúvo antes de se converter e depois ele não casou mais. Né? Dá até para gravar um vídeo aqui pra gente conversar, mas parece que não vai ser muito... Parece que eles vão dar uma misturada nas duas ali, mas ao mesmo tempo não, porque, né, a gente vê que ela já tá um bom tempo ali na vida dele e tudo mais. Parece que é mais para mostrar que realmente ele sacrificou essa área aí, que é a área do casamento, do amor, do prazer na vida dele. Eu acho que tá servindo muito bem. É óbvio que a gente ainda tem poucos capítulos da série, isso pode tomar uma proporção maior lá na frente. Eu espero que não vire uma ramada da vida, ou não vire igual foi o caso de Davi, mas por enquanto tem ali servido o episódio, né? E é claro, na Bíblia, em lugar nenhum, há evidência de que Paulo teve interesse pela filha de Gamaliel. Aquilo foi realmente criado para novela, né? E o outro problema que eu acho que tem ainda na série, é um dos poucos problemas, é a questão dos diálogos expositivos demais, informativos demais, que é um padrão da Record. Infelizmente a Record tem diálogos expositivos, tem diálogos muito informativos, e isso volta a repetir em Paulo. Menos do que em outras novelas, mas ainda tá lá. Às vezes você tá vendo lá, o cara tá falando, porque o fulano vai fazer isso, aquilo outro, a motivação dele é essa, aquilo outro, e o Beltrano vai fazer isso, vai sair de um lugar, vai ir pro outro, e aí você tem tudo que às vezes tá acontecendo ali em tela, sendo narrado pra você. Eu acho que às vezes não precisa disso. Eu acho que às vezes dá pra pegar e dá pra me mostrar, ao invés de narrar, e me falar ali algumas coisas que corroboram o contexto, mas sem ficar me informando demais. Mas é óbvio que a série tá com mais pontos positivos do que pontos negativos, né? E aí a gente chega, né? Eu tô gostando muito da atuação do ator, do Paulo. Eu tô achando uma atuação muito bacana, muito interessante. O ator tá ali se colocando muito bem. E além disso, outros atores que têm me chamado muita atenção é o de Caifás e Gamaliel. Confronto excelente. Apesar que eu tenho um pouco ali de medo, a questão ali do próprio Gamaliel, de ficar muito parecendo, tipo assim, pô, o Gamaliel ele era um cristão, mas só que a Bíblia não dá a entender que necessariamente o Gamaliel ele era um cristão, mas tá muito bem. Os dois atores estão interpretando muito bem, tem uma dualidade muito interessante ali. E cenas marcantes, né? A morte de Estevão foi maravilhosa, foi sensacional, foi linda. Que cena emocionante, sem contar, por exemplo, a figuração da cena, a metáfora da cena, quando você vê o sangue ali na grama, e aquilo remete à coroa de espinhos, e você vê Estevão todo machucado, aquilo remete a Jesus, dando a entender pra gente que tá assistindo que o Estevão morreu como seu mestre. Eu acho isso maravilhoso, a ponto de chegar, olha, ele conseguiu atingir o ápice de ser igual a Jesus, né? E a conversão de Paulo também, que cena maravilhosa, sendo bem feita, né? Eu acho muito interessante essa questão de ir e voltar, ir e explicar, né? Igual, por exemplo, a questão do próprio Estevão, ele morre, e aí depois, no outro capítulo, que a gente tem o discurso de Estevão, né? Paulo também é mostrado ali pelo lado de fora, né? A gente assistindo o que acontece. Depois, no outro capítulo, a gente vê pela visão de Paulo, e maravilhosa essa cena de conversão, muito bem feita, linda. E a Record tem muitas cenas interessantes aí, né, gente, da Bíblia, assim, sendo feitas de forma muito fidedigna. Eu quero perguntar o que você achou de Paulo, comenta aqui embaixo. Tem alguma coisa que eu esqueci? Tem alguma coisa que você não gostou e você falou, Rafa, eu não gostei disso? Tem coisa que você gostou e eu esqueci de falar? Comenta aqui embaixo. Também quero convidar você a conhecer o meu trabalho de história em quadrinhos. Esses daqui são heróis cristãos. Se existisse heróis cristãos no Brasil, será que eles continuariam sendo heróis? Nós estamos num momento muito bom do audiovisual cristão, e nada melhor do que ter conteúdos aí para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, que muitas das vezes falta. Isso daqui é um conteúdo, chamaria Supermanos, são heróis escolhidos por Jesus para combater o mal, são irmãos, excelente história em quadrinhos, gibizinho aí muito sensacional para criança, jovem, adolescente que quiser
aproveitar. E a Warrior, ela descobre que tem poder de voltar no tempo, ela decide voltar para a época de Jesus. Excelentes histórias para você introduzir o evangelho ali na sua criança. Ou se você olha e fala assim, não tem coisa bacana cristã para os meus filhos, sobrinhos ou pessoas que eu conheço, até mesmo para mim, esse daqui é um conteúdo que inclusive eu quero que chegue para filmes, séries e games e tudo mais. Então não deixe de estar adquirindo e tá apoiando aí o nosso projeto. E me conta o que você achou. Não deixe de estar vendo as nossas análises sobre The Chosen, em caso de Davi. Clique em um dos vídeos que eu quero conversar com você. Lá também falei do Super-Homem e vamos continuar a nossa conversa. Não deixe de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.